Caros amigos, sejam bem-vindos aos 30 anos do Museu da Farmácia. Hoje vamos falar sobre humor, a importância do humor para a saúde e, sobretudo, porque o Museu da Farmácia vai inaugurar uma exposição sobre rir é o melhor remédio. E nesta conversa, nesta nossa tertúlia farmacêutica, tenho um amigo de longa data, o Nuno Artur Silva. Nuno, muito obrigado por teres aceito esta vinda tertuliana neste teu museu. Com todo o gosto, muito obrigado. E parabéns pelo aquilo que tu fazes, por aquilo que vais fazer, porque é sempre com qualidade. E gostava de te fazer uma pergunta, que é: os portugueses têm bom humor ou estamos muito agarrados à tristeza do fado na nossa vida? Sim. Bom, para já, hoje dizer os portugueses não é a mesma coisa, se calhar, do que dizer os portugueses aqui há 50 anos ou há 25 anos. Eu acho que uma das questões da nacionalidade é precisamente... não sei se há, digamos, uma permanência de característica que nos atravessa a todos. Há, sem dúvida, uma cultura, há um território, há uma mitologia, mas depois há indivíduos muito diferentes a entrar, a sair, a vir, a trazerem coisas, e, portanto, não sei se isso do ser português é uma coisa estável. Eu julgo que não, e acho que é bom que não, porque o mundo é composto de mudança, como dizia um grande português, Camões, há 500 anos. Agora, quanto à questão, é muito interessante, de facto. O género musical preferido dos portugueses, o mais característico, é o fado. E o fado é, desse ponto de vista, associado exatamente, digamos, às emoções opostas, se calhar não, opostas não é a melhor palavra, mas às emoções do outro lado, do lado do riso, não é? Portanto, é muito interessante que hoje vivemos globalmente uma sociedade que é a sociedade do entretenimento. E o humor tem um papel central. As pessoas, por exemplo, nos espetáculos de stand-up comedy, que é o género mais popular, as pessoas vão a salas para se divertirem em conjunto, para rirem em conjunto. A comédia, muitas vezes, as comédias televisivas antigamente, agora não tanto, tinham risos gravados para dar a ilusão de que a pessoa, mesmo que esteja a ver em casa sozinho, está a ver com outros, rir em conjunto. Ora, nós, portugueses, desenvolvemos um género que acontece nas casas de fado, em que as pessoas vão estar em conjunto, sentar-se, para ficarem tristes em conjunto. E eu acho isso é um sentimento bonito. Eu gosto dessa ideia de... Há uma certa beleza nesse ritual de ir ouvir canções que nos fazem ficar tristes. E há essa coisa que outro poeta, o Fernando Pessoa, tão bem pôs, que é essa ideia de sentir ao mesmo tempo a tristeza feliz, a felicidade triste. Esse jogo contrário à maneira maneirista e petrarquista de contraste entre os opostos. Mas, portanto, ainda a tua pergunta, de que é que os portugueses riem? Se é difícil os portugueses rirem? Sobretudo quando crias guiões e estiveste sempre ligado a toda esta criatividade ligada ao humor, era assim tão difícil de arranjar aí formas de nos pôr um sorriso na cara? Sabes, aquilo que eu, quando escrevo coisas de humor, ou quando trabalho com pessoas em conjunto para escrevermos coisas de humor, há uma coisa que eu sempre fiz e que nunca me arrependi, que foi: eu não vou escrever humor a pensar no que é que as pessoas vão ou não vão rir. Eu vou escrever humor a pensar se aquilo me diverte a mim e às pessoas que estão comigo. Porque eu acho que se eu começo a pensar muito o que é que faz rir um, o que é que faz rir outro, perco-me completamente, porque as pessoas riem de coisas muito diferentes. E, portanto, aquilo que eu usei sempre como, digamos, barómetro do humor, foi perceber o que é que me fazia rir a mim e às pessoas com quem eu estava a trabalhar, os atores. Aliás, quando gravava para a televisão, o melhor sinal de que aquilo podia ter graça é quando víamos os cameramen a rirem, quando se estava a gravar.
E esse era um sinal logo. Porque o humor tem esta coisa que outras formas artísticas não têm. Quando tu fazes um poema ou uma música, não percebes se as pessoas gostam imediatamente porque não revelam nas muito só. expressões. Há muita variação de emoção. O humor tem este mecanismo imediato e incontrolável que é o riso. Ou o zigomático maior, não é? O músculo que nos faz rir, nós não o controlamos. E, portanto, é uma espécie de medidor de que se aquilo que estamos a fazer faz rir, ou sorrir, ou não. E, portanto, é um julgamento imediato. Não há nada Isso é quase farmácia. Tu estás a falar, é o laboratório de farmácia. Exatamente. Portanto, nunca mais me esqueci que o John Cleese diz que é preciso trabalhar, não é só a questão natural, é preciso saber trabalhar. Sim, quando trabalhas no humor, começas a perceber as técnicas que fazem rir as pessoas, e acontece muito com o humor. O humor o humor é associado aos humoristas, aos artistas, atores, comediantes, isto é muito associado à performance. Exatamente. Embora haja humor escrito, na literatura, os exemplos são inúmeros, não é? Mas hoje em dia o humor vive sobretudo da performance. E aí são decisivas coisas como, por exemplo, aquilo que os comediantes chamam a delivery. A delivery é a entrega da piada. A maneira como entregas a piada. Que é o timing, o tempo da piada. O timing é um bocadinho mais que o tempo. É a maneira como fazes a pausa antes de lançar a piada. E, portanto, são tudo situações que têm a ver com atuação, performance, o jogo dos tempos, do ritmo, a pausa certa. Lembro-me de um grande ator português, o Armando Cortês, que dizia que o ator ideal era o que sabia o tempo certo antes de dizer a frase, que tinha que ser mesmo no limite do possível, no momento em que a pausa já estava, mas tinha que ser ali, porque senão não tem graça. Não é? E é muito decisivo. Nós todos já constatamos bons textos de humor a serem estragados por maus atores, e também já vemos maus textos de humor a terem graça, ou textos de humor que à partida nem se diria que tinham graça, mas que o ator, o comediante, lhes dá uma graça só pela maneira de os dizer. Não é? E achas que neste momento, com estas plataformas digitais, o humor está mais livre, está mais perto das pessoas? Porque, como estavas a dizer, este humor era um humor, estou a falar de uns anos atrás, era muito de ir ao cinema, de ir ao teatro. Com esta proximidade, há uma maior valorização daqueles que fazem os guiões, daqueles que atuam? São várias questões. Eu acho que há uma coisa que o humor, por exemplo, como a música, como outras disciplinas artísticas, o humor vai sempre para o meio de comunicação mais recente. É isso. Os humoristas dirigem-se para onde está o meio de comunicação mais recente, o média mais recente. Um exemplo, quando se inventou o cinema, os grandes humoristas foram todos para o cinema. E os grandes humoristas desse tempo, início do século XX, estavam no cinema. Era o Chaplin, era o Buster Keaton, eram os irmãos Marx. Pronto. Depois o humor desloca, depois há os humoristas da rádio, no grande momento da rádio, não é? E durante este tempo todo sempre ao vivo. Espetáculos, teatros, cabaré, café-concerto. Pronto. Depois, quando vem a televisão, os humoristas vão para a televisão. Não é? É o momento da grande comédia americana televisiva. Já vinham do cinema, uma tradição enorme. Os Monty Python, em Inglaterra, na Swinging London dos anos 60, depois dos Beatles terem iniciado a revolução da música, os Monty Python vão fazer a revolução do humor na televisão. Eles próprios dizem que foi alguém que se distraiu na BBC e que lhes aprovou o Flying Circus. Eu acho que foi mesmo o espírito do tempo. Não é? Era o mundo hippie dos anos 60 que permitiu aquilo. Pronto. E depois, no nosso tempo, eu comecei a trabalhar quando a televisão era ainda o centro de tudo.
E depois, ao longo dos anos, deixou de ser e passou a ser a internet. E dentro da internet também já temos várias fases. A internet permitiu, por exemplo, a partilha de vídeos, isto é, podíamos ter o vídeo e mandá-lo para outras pessoas. Não precisávamos ter diretores de programas que aprovassem, bastava gravar e pôr na net. E depois, numa segunda, depois com o YouTube, isso ainda explodiu completamente. E depois ainda há a nova fase das redes sociais e toda a cultura atual dos memes, das coisas mínimas, de duração mínima. E, portanto, os humoristas, hoje em dia, a grande diferença é que, por exemplo, houve uma altura em que, para chegar às pessoas, a televisão era fundamental. Hoje em dia, os humoristas não precisam da televisão. Há, aliás, muitos que são extremamente populares só pela internet. Agora, mantém-se esta dualidade entre o ecrã e o espetáculo ao vivo. E uma das coisas que, de facto, no humor continua a ser muito importante, sobretudo neste estilo de humor, stand-up, é o espetáculo com o público à frente. Não é? E isso dá outra... É outra química. É outra. É essa química. Sim. É. Agora, continua a haver humor de muitas maneiras em muitos esportes. Quer dizer, a gente nunca fala, por exemplo, do cartoon, as bandas desenhadas, as tiras cómicas. Isso continua. Também no meio da crise dos jornais, isso sofre muito hoje em dia, não só por causa da crise dos jornais, mas por causa da crise dos movimentos, chamemos-lhe assim, já não é só a ditadura do lado tradicionalmente do poder, a ditadura do poder, a ditadura dos elementos conservadores da sociedade, sejam igrejas, sejam poder político, ditaduras. Agora temos uma outra corrente de cancelamento que, até diria inesperadamente, vem da ala esquerda, que é uma espécie de politicamente correto levada ao limite, que é não se pode fazer piadas sobre isto, não se pode fazer piadas sobre aquilo. E, portanto, hoje em dia o humorista está cada vez mais entalado, digamos assim, entre a tradicional oposição que vem do poder dominante, agora também com uma espécie de movimento, lá está, de cancelamento que domina grande parte da cultura de esquerda tradicional. E tu sentes que, e nós somos uma geração, ainda do tempo da Rainha Isabel II de Inglaterra, e achas que este cancelamento e esta ditadura do politicamente correto cria mais elementos para a criatividade, porque geralmente os humoristas são pessoas livres, em que aparentemente eles têm uma maior liberdade para tocar nos assuntos sérios. Mas achas que isso sente-se hoje, os humoristas e quem escreve os guiões, sente essa pressão de ter que arranjar... Por exemplo, era muito normal nos Estados Unidos os humoristas fazerem o circuito das universidades. Irem fazer espetáculos para os estudantes e isso tudo. Isso hoje em dia baixou drasticamente porque os humoristas receiam num ambiente universitário dizerem qualquer coisa que pode ser gravado numa câmara, num telemóvel e de repente partilhado por todo lado. E de repente eles dizem qualquer coisa de politicamente incorreto, uma piada contra uma minoria, uma piada contra... sabe-se lá o quê, um comentário, e aquilo pode acabar com a carreira deles, ou pelo menos durante uns anos, serem cancelados. Não... E, portanto, esse medo existe e isso leva àquilo que é pior, que é a autocensura. Que é, eu não vou fazer isto porque não quero chatices, para sobreviver, para continuar a poder exercer a minha profissão. Agora, é um desafio como sempre ao longo de todo o tempo. Quer dizer, nós, na época medieval, se o rei não gostava da piada do bobo, cortava-lhe a cabeça ou prendia-o e, portanto, sempre foi assim. Nós podemos fazer muitas piadas sobre a Igreja Católica em Portugal, porque a Igreja Católica não tem o poder que tinha no tempo do António José da Silva, o judeu, que foi queimado no Rossio. Podemos fazer... quer dizer,
Mas não podemos fazer piadas, por exemplo, numa sociedade onde haja um totalitarismo, por exemplo, muçulmano, em que, obviamente, como se viu, aliás, com casos dramáticos recentemente, Sim, já. o Charlie Hebdo, por exemplo, ou o caso dos cartoons dinamarqueses. Portanto, o humorista anda sempre a escapar aos poderes que lhe querem cortar a cabeça quando não gostam do que ele faz. Ou não cortando a cabeça, pura e simplesmente cancelam o trabalho dele, como acontece. Agora, há uma pergunta tradicional que fazem sempre. Então, mas há limites para o humor? Como é que... Eu não ia por aí, mas, Pronto, mas podes, mas por favor. E eu digo sempre que o perigo é pôr um limite ao humor. Eu acho que, à partida, não pode haver limites para o humor, como não pode haver limites para a opinião. Ou seja, tu podes fazer humor sobre o que quiseres, porque no momento em que disseres não podes fazer humor sobre isto, abres o caminho para que não possas fazer humor sobre outras coisas. Porque tu, quando fazes humor, corres sempre o risco de ofender alguém. Sempre. Mesmo que não te apercebas disso. Sim. Fazes uma anedota sobre alentejanos, ofendes os alentejanos. Fazes uma anedota sobre pessoas do Porto, ofendes do Porto. Fazes uma anedota sobre pessoas que têm determinadas características, o nariz grande ou não sei o quê, e não podes fazer o cartoon. E, portanto, se vamos por aqui, há sempre quem se queixe. Como é que se resolve isto? Isto tem sido resolvido. O Ricky Gervais, que é um grande comediante inglês, diz uma coisa que faz todo sentido para mim, que é, o sistema funciona assim. O humorista faz a sua piada. E quem a ouve tem todo o direito de se ofender. E o humorista, mediante a reação da pessoa, decide se continua ou não. Ele diz, não é preciso mais nenhuma interferência de ninguém. O sistema é bom assim. Isto é, se eu fizer, imagina, piadas racistas e digamos, se a plateia se ofender com isto, eu passarei a ser um comediante racista e tenho que arcar, digamos, com esse título. Se a plateia rir das minhas piadas racistas, então podemos ter um problema, temos uma plateia racista. Ou seja, isto tem tudo as suas lógicas, não é? Nós somos do tempo em que, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, se contavam muitas anedotas sobre o Samora Machel. Anedotas profundamente racistas. Algumas delas muito engraçadas, mas profundamente racistas. A questão é, precisamos de proibir isso? Não. A própria evolução social e a própria, digamos, evolução da mentalidade geral da população deixou de... Quer dizer, hoje em dia, se alguém fizer uma piada dessas, não tem. Quer dizer, é como nos funerais. É assim, morre alguém, imediatamente a seguir à morte da pessoa, há montes de anedotas sobre a pessoa, mas são ditas aqui sozinhos, não à frente de câmaras. Quando é que se podem passar a fazer anedotas sobre pessoas que morreram? É preciso tempo, é preciso distância. Em inglês eles estão sempre a dizer too soon, ou seja, é demasiado cedo para fazer uma piada. Hoje podemos, se calhar, fazer piadas sobre a princesa Diana. No dia a seguir à morte dela, seria uma coisa de um tremendo mau gosto. Agora, terias que proibir? Não. Acho que o próprio humorista tem que decidir isto. Agora, outra coisa é, se tu és diretor de um jornal, diretor de uma televisão, ou aí tens que obedecer ao que está estabelecido na lei. E o que está estabelecido na lei é, não se podem fazer discursos que incentivem o ódio, não se pode fazer discursos racistas, não se pode fazer discursos homofóbicos, ou seja, tudo isso, numa sociedade democrática, não deve ter lugar. Agora, na cabeça dos humoristas e na liberdade dos humoristas, está ok em função do momento. Percebes? A beleza disto é que é tudo uma leitura do presente. Mas, Nuno, eu sinto muito que este lado humano do humor está quase perante ainda até ao encontro das suas palavras, quase num pelotão fuzilamento. Tu achas que, por exemplo, no Contra-Informação, que não eram as pessoas ali, mas eram bonecos, vocês estavam mais protegidos para fazer exatamente esse humor político, esse toque tão preciso muitas vezes nas feridas? O Contra-Informação teve uma coisa curiosa, que foi quando começou,
A maior parte das pessoas que eram retratadas, muitas, não digo a maior parte, mas algumas das pessoas que eram retratadas rejeitavam. Diziam que aquilo não tinha graça nenhuma. Mas o que aconteceu foi que o programa, com o tempo, ganhou popularidade. E deu-se um daqueles fenómenos que foi: se não os podes vencer, junta-te a eles. Ou seja, eu lembro-me, por exemplo, que a primeira crítica que tivemos no Contra-Informação veio até não da política, mas do lado do desporto, que foi quando fizemos o boneco do Pinto da Costa. E houve uma reação muito violenta da parte de pessoas ligadas ao Pinto da Costa e ao Porto, a dizer que aquilo era inaceitável e que a RTP, se continuasse a emitir o programa, o Porto tirava os jogos da RTP. Chegámos a esse ponto. Aí valeu o comportamento do diretor de programas na altura, o Joaquim Furtado, que disse: era o que faltava, isto não é assim, não há cá chantagens deste tipo. O programa é um programa de humor, tem liberdade. Pronto. O próprio Pinto da Costa chegou a dizer: só admito que gozem comigo a minha filha, o meu gato e o meu cão. O que nos valeu que, quando percebemos que tínhamos lá um gato e um cão, passámos a pô-los também dentro dos episódios. Exatamente. E, portanto, o que é que aconteceu com o tempo? Como depois também começámos a usar com o Benfica, na altura era o Vale Azevedo, depois com o Sporting, e como o programa se foi tornando popular, pronto, as críticas desapareceram. Aconteceu até uma coisa que foi no lado da política. Os políticos, a dada altura, perguntavam-nos quando é que tinham um boneco. Era como se, para terem reconhecimento público como político, tivessem que ter o boneco. Era marketing. Já utilizava-se o marketing. O que também nos deixa um pouco inquietos, porque então nós estamos a fazer um programa de humor que é para desmontar e para gozar com a política, e eles gostam e querem ter bonecos no programa, então se calhar não estamos a fazer o trabalho que era suposto estamos a fazer. E, portanto, isso também cria alguns mecanismos de reação da nossa parte. Mas, enfim, eu acho que o que acabou por acontecer com a Contra-Informação teve o seu tempo, durou 13 anos, e foi uma fase da vida portuguesa em que, a dada altura, os políticos às vezes eram mais conhecidos pelos nomes dos bonecos e pelas frases dos bonecos do que eles próprios. Não é? Eu nunca mais me esqueço de uma história que era o professor Martel, que era conhecido em Moçambique, exatamente. Não era Marcelo, por causa da RTP África. Exatamente. Eu lembro-me disso, Marcos Mendes, Marcos Pentes, eles próprios diziam que eram conhecidos nos países africanos de língua oficial portuguesa, conhecidos pelos nomes dos bonecos, porque o programa passava na RTP África e era muito popular. Mas tu achas... Eu sinto que neste momento os canais de televisão, pelo menos aqueles mais jornalistas, não têm sido tão fortes neste lado humano. Tirando o programa do Ricardo, sim, em que tens uma pessoa, mas não... Há o programa do Ricardo, há o programa da Filomena Cautela, que continuam a acompanhar a atualidade. Pois. Eu acho que há hoje... Isso é uma forma das televisões ou da imprensa estar a defender-se exatamente, a defender-se a ela ou a defender as pessoas que transmitem essa piada? Eu acho que tem a ver, no fundo, a evolução dos média traz também a mudança nos estilos de humor e nas maneiras... O humor hoje está em todo lado. Há mais humoristas do que quando eu, por exemplo, comecei a trabalhar há 30 e tal anos. Quando eu comecei a trabalhar, havia um peso muito forte da televisão. Isso fazia com que o humorista português mais reconhecido fosse o Herman. O Herman era absolutamente a figura dominante do humor em Portugal, porque a televisão, toda a gente via. Acontecia uma coisa que era interessante, isto é interessante na história dos média, o país parava. Tu chegavas ao trabalho ou à escola no dia seguinte e dizias: viram aquilo ontem? E toda a gente sabia do que estavas a falar. Porque toda a gente estava a ver a mesma coisa. Se tu a chegares e disseres: viram aquilo ontem? Onde? Em quê? Eu não vi televisão ontem. Não. Portanto, havia essa ideia. Mas isso tem muito a ver com a mudança social e a mudança dos média. A televisão generalista, a RTP, depois a SIC e a TVI, em Portugal, eram o sítio por onde toda a gente passava. Pobres, ricos, novos, velhos, iam lá ver. E quando havia programas como o do Herman, por exemplo, era como um jogo de futebol. Toda a gente ia lá e via.
Hoje em dia isso já não acontece. Não há nenhum programa que reúna toda a gente. E muitos dos humoristas nem vão à televisão. Há humoristas que esgotam pavilhões tipo Mel Arena e não são conhecidos na televisão. Porquê? São conhecidos das redes sociais. Têm a sua comunidade. Mas depois não são tão transversais como isso. É, por exemplo, humoristas jovens ou humoristas com determinadas características que fazem um tipo de humor muito específico. Portanto, aí mudou. Mas outra coisa que mudou, por exemplo, em Portugal, hoje em dia já não há... Mas achas que mudou para melhor para quem cria o humor? Ou... Acho que é o humor que corresponde à nossa época. O humor sempre foi o humor que corresponde à época, depois salvaguardando casos como foi a ditadura, não é? Que o humor correspondia à época da ditadura, era feito nas entrelinhas, era feito por subentendidos, não é? Hoje não, hoje eu acho que o humor corresponde à nossa época, ele surge nos sítios onde nós vamos nos encontrando. Já não é a televisão, é a rádio, os programas de manhã da rádio têm muitos humoristas, por exemplo, a Joana Marques, que é uma mulher humorista que hoje tem uma popularidade enorme, está num programa da rádio e, curiosamente, na Rádio Renascença, que foi uma rádio que tradicionalmente não era muito aberta ao humor. E isso é um fenómeno interessante. Mas isso agora, indo para o lado da saúde, achas que isso é por causa que é melhor começar o dia com um sorriso ou... O humor traz uma energia e é ao lado... O riso é uma coisa misteriosa, não é? Porque como é que uma coisa que nós vemos, ou às vezes é apenas um jogo de palavras, um jogo, provoca uma reação física imediata, o tal zigomático maior, e é uma sensação, mesmo que seja instantânea, uma libertação, um bem-estar. Uma leveza. Uma leveza. Não é? Que é aquilo que eu sinto. E, portanto, é como se fosse uma pílula de felicidade. Ali, aquele momento, já ninguém nos tira. Aquilo já rimos. Pronto, os psiquiatras dizem que o humor é o triunfo maníaco sobre a depressão. Pode ser. E, portanto, há um lado no humor que é essa ideia de, mesmo que o dia esteja a correr mal, que a vida seja dura e difícil, aquele bocadinho em que a gente está a rir-se, sabes? Já é aquela coisa, há ali qualquer coisa libertador, qualquer coisa que no peso do mundo nos faz momentaneamente levitar, não é? E depois tem outras coisas, por exemplo, se estamos a gozar com alguém que é muito poderoso, há também um efeito de és muito poderoso, mas eu estou a gozar contigo. És muito poderoso, mas és ridículo. E, portanto, isto também é, digamos, uma pequena compensação para o poder dos outros, não é? Às vezes o humor pode ser opressivo também, é uma coisa que se fala pouco, que é quando o humor acompanha o preconceito. Por exemplo, eu lembro-me, no teatro de revista portuguesa, ali, durante muito tempo, lembro-me, por exemplo, da maneira como eram gozados os homossexuais. Eram achincalhados e eram gozados pelos seus trejeitos, e isso era claramente uma manifestação do poder, do humor estar no sítio onde não deveria estar, que é do lado do poderoso a gozar com o desprotegido. E isso, de facto, é uma coisa que nós associamos muitas vezes o humor a gozar com os poderosos, mas muitas vezes ao longo da história, infelizmente, o humor também serviu para gozar com os mais fracos. O racismo, por exemplo, o humor racista, o humor homofóbico, o humor que goza com as minorias. Não é? Desculpa estar a interromper, nunca mais me esqueci de que, por exemplo, o Fawlty Towers não passava em Espanha. Exato, porque era um gozo. E é isso que torna interessante. É aquilo que falávamos há pouco, que é, então vais proibir o Fawlty Towers? Não, mas de facto aquilo para um espanhol pode ser profundamente ofensivo. E aliás, eu gostaria de ver como é que seria se fosse uma série espanhola em que o tipo apatetado era o inglês. Não é? Que reações é que haveria? Não é? E isso é tudo interessante. Depois há outras coisas curiosas, que é, por exemplo, voltando ao exemplo da cultura homossexual, se tu tiveres uma pessoa heterossexual a gozar e a achincalhar um homossexual, isso
pode não ser muito bem visto. Mas se for o próprio homossexual a fazer piadas sobre si, ele tem legitimidade para o fazer. E isso também é interessante, porque tem a ver com aquilo que se diz muito ser o lugar da fala, não é? Que é, ganhas autoridade para poder fazer essa piada. E, portanto, o que é interessante nisto do humor é não venham cá com regras, porque isto tem os seus códigos próprios e é um bocadinho como uma Constituição não escrita. Ou seja, evolui da mesma maneira que as sociedades evoluem. Às vezes o humor vai mais à frente, às vezes a sociedade permite que o humor vá atrás, quando é uma sociedade mais liberal, não é? Outras vezes é o humor que tem que forçar a sociedade essa abertura. a abrir. Sim. Eu senti muito, enquanto jovem, quando vi A Vida de Brian. Claro. Pois. A Vida de Brian foi um choque em termos do que era aquele conceito de uma... Ainda hoje choca muitas pessoas. Aliás, sabes a história da Vida de Brian bem, que é, eles entregam o guião, aliás, eles têm a aprovação da BBC para fazer, até ao momento em que um executivo da BBC lê o guião e diz, nós não podemos apoiar isto, nós não vamos apoiar isto. E eles tinham tudo marcado para filmagens no Norte da África, tinham toda a gente contratada e, de repente, o principal financiador retira-se. E eles estavam em riscos de falir. Sim. Quem é que os salva? O George Harrison, o Beatle, exatamente, que era amigo deles. Eles vão ter com o George Harrison e ele financia o filme e, a partir daí, torna-se produtor de cinema. E A Vida de Brian é um dos filmes mais divertidos de sempre. Completamente. Agora, eu, à minha modesta escala, fui um dos autores do sketch da Última Ceia, do Herman, que fizemos aqui em Portugal em 1996. E era uma ideia muito ingênua, não era nada de especialmente original, até porque A Vida de Brian tinha acontecido 20 anos antes. E fui eu, imagina, com o Nuno Marco, que nos sentámos a escrever como é que seria a Última Ceia vista por um repórter, na altura, tipo aqueles repórteres SIC, um bocadinho muito veemente, estamos aqui no local do acontecimento. E o Herman disse, vamos fazer assim. Fizemos para a rádio. Então era um repórter à porta da Última Ceia que dizia, então, preparados e tal, Judas, falam-se em rumores de traição, quero comentar e tal. Pronto, e acabava com eles a baterem nos pratos e dizer, beija, pronto. Isto que nos pareceu divertido, não é? Quando foi para ser feito em rádio, houve uns telefonemas, uns protestos, mas passou. Quando fizemos a adaptação para a televisão, houve uma série de pessoas que se manifestaram contra, porque disseram isto é a cena mais sagrada para os católicos, a Última Ceia é uma coisa absolutamente sagrada, e vocês estão a achincalhar o que de mais sagrado existe para um católico. E aí a ponderação, então o que é que se faz? E lembro-me na altura, discutiu-se muito isto, houve protestos, houve muitas manifestações, a RTP decidiu passar o sketch porque disse, nós somos um país laico, a Igreja e o Estado estão separados, ainda por cima a televisão é uma televisão do Estado, mas é uma televisão com liberdade editorial, portanto é uma televisão pública, mais até que do Estado, e portanto passe o sketch, é aquela coisa do Ricky Gervais, passe, quem quiser ofender-se tem direito a protestar e a ofender-se, mas o que é mais ofensa? É ofender uma religião que não é parte do Estado, ou é ofender uma coisa que é parte do Estado, que é a liberdade de expressão e que está na Constituição. E, portanto, na altura acho que foi boa a decisão. Mas eu respeito imenso que haja pessoas que se sentem ofendidas. Mas eu sentir-me ofendido se não tivesse a liberdade de poder mas foi mais, essa situação foi mais forte do que foi aquela situação com as entrevistas históricas do Herman. Eu acho que... Não sei a entrevista histórica do Herman, que foi feita por ele, não passou na altura. Já estávamos em democracia, já foi depois do 25 de Abril, mas a entrevista que ele fez à Rainha Santa não passou, porque a Rainha Santa era retratada como uma, já não lembro, mas uma pessoa que não correspondia ao modelo santificado que estava instituído. E, portanto, nessa altura, estamos a falar nos anos 80, esse sketch foi cortado por
decisão da administração da RTP. Não passou. E, portanto, nesse sentido, foi mais Pois, grave. é isso que eu senti que No era... nosso caso, houve uma grande discussão pública, Exatamente. mas o sketch acabou por passar. No meio da discussão pública houve muitas opiniões e houve depois, digamos, represálias comerciais. Durante uns tempos o Herman perdeu uns patrocínios porque ele ficou de alguma maneira associado a um desrespeito pela religião mais instituída em Portugal. Então, o humor é uma arma. O humor pode ser uma arma. Uma coisa cómica que eu te posso contar é que um dos personagens mais populares do Herman surge a seguir à Última Ceia. Porquê? Porque a mãe do Herman, quando viu o próprio sketch, disse para ele: "Oh filho, tu és um bom artista, não havia necessidade de fazeres este sketch." E ele disse: "Olha, esta frase da minha mãe, isto tem potencial para se fazer aqui qualquer coisa." E disse: "Veja lá o que é que vos ocorre." E nós lembrámos então de criar uma personagem que aparecia a interromper cada vez que o sketch fosse Mais forte. mais forte, aparecia a dizer: "O que é isto? O artista é um bom artista, não havia necessidade." Era o E aí diácono, o diácono que nasceu. era o diácono dos... O diácono Remédios. Exatamente, Estamos exatamente. no sítio perfeito Exatamente, para para falar falar do do diácono diácono dos Remédios. É Remédios. aí que nasce o diácono Remédios, a partir dessa frase que a própria mãe do Herman diz e que serve muito para tal. Embora ela tenha sido dito no contexto de uma mãe que diz ao filho: "Não te metas em sarilhos, não tens necessidade, és um grande artista", ela reflete muito o espírito da censura, que é não havia necessidade. Porquê? Para que é que vamos perturbar a ordem estabelecida? Não há necessidade. E tu sentes que os diáconos dos Remédios atuais são mais duros e mais fortes nesse lado? Aparecem em mais lados. Estão onde menos se espera, às vezes. Antigamente era tudo muito claro. Por exemplo, então no tempo da ditadura era Sim, tudo muito claríssimo. é claríssimo. Que era, não se pode, acabou-se, há uma ditadura, E tens o lápis, não há pronto. democracia, pronto. Não estou a dizer de maneira nenhuma que era melhor, não. Sim, Era sim, muito sim, pior. sim. Mas nessa altura estava tudo muito, muito claro. Não se pode. Pronto. Depois passamos para a democracia e os diáconos vêm de outros lados. Portanto, há diáconos religiosos que dizem que, consoante o que se acredita, não se deve brincar com aquilo, não se deve gozar. Há os diáconos que vêm da política, o poder político. Há outros mais difíceis de identificar, que vêm do poder económico. E aí, às vezes, são os mais poderosos para cancelar, porque cancela-se o patrocínio, cancela-se o anúncio, cancela-se o dinheiro. Hoje em dia, os diáconos aparecem às vezes de onde menos se espera, às vezes até de um qualquer recanto, que vem com uma autoridade e uma necessidade de cancelamento que nos surpreendem sempre. Não é? Portanto, é o diácono que surge às vezes do pequeno poder. Mas voltando quase ao início que nós estávamos a falar, nesta transformação da sociedade portuguesa, tu tens, ou vocês têm sentido que há maior vontade de cancelar, porque há uma vontade, porque neste momento somos uma sociedade, graças a Deus, multicultural e aliás, até aqui com a própria vinda de muitos brasileiros para Portugal, trouxe aquele lado mais doce do português, mas também do humor. Tu sentes que há essa evolução, esta transformação trouxe mais teoria de conspiração para cancelar? Há não só em relação ao humor, há na nossa sociedade mudanças evidentes e há o surgimento de um discurso mais autoritário aqui e ali. As pessoas esquecem-se que nós, nos últimos 50 anos, vivemos o período mais democrático de sempre do país. Quer dizer, nunca Portugal teve tanta liberdade e tanta democracia. As pessoas parecem esquecer-se disso. Não é? Ultimamente têm surgido alguns movimentos que defendem um regresso a um autoritarismo proibicionista. Isto é, pessoas que acham que sobre isto não se deve fazer, não se deve falar, não se deve... E, portanto, aí até é daí que eu acho que vem o perigo maior.
vou dizer de outra maneira. A riqueza de uma sociedade pode medir-se pela quantidade de narrativas que podem existir dentro da sociedade. Isto é, uma sociedade é tanto mais rica quanto mais histórias permitir que existam. Todos têm a sua história, todos acreditam nas suas coisas, e a sociedade mais rica é a que permite que num chão comum existam essas diferenças todas. Quando é que surge o problema? Quando há uma narrativa que se quer impor a outra. Aí começa a surgir um problema. A minha narrativa é melhor que a tua. Seja religiosa, seja política, seja de que tipo for. A minha narrativa é melhor que a tua. E no limite, a minha narrativa é a única, que é o que acontece nas ditaduras e nas religiões ditatoriais. E, portanto, nós, do humor, estamos ao contrário, estamos do outro lado. Nós acreditamos que podemos rir com tudo e que devemos rir e que devemos ser livres de rir e devemos ser livres de ter a nossa história e a nossa narrativa. E o outro tem o direito à sua história. E, portanto, neste momento, o que eu acho que é mais preocupante não é só para o humor, é para a opinião, é para a liberdade em geral, é que estão a surgir, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, discursos que são discursos que têm lá dentro a ideia de eu quero impor a minha narrativa sobre a tua. Eu quero dizer que tu não tens direito à tua história. E isso sim é muito, muito, muito perigoso. Foste secretário de Estado da Cultura. Gostei da forma que e tivemos a oportunidade de falar durante o tempo. Diz-me uma coisa, levaste esse humor para as reuniões do governo ou aquilo é mesmo Não, posso dizer. Ou é mesmo assim, fatos cinzentos, gravatinha? Não. Posso dizer-te até que eu não era o mais divertido naquelas, porque eu estava numa posição, eu estava claramente numa posição que não me era nada habitual e, portanto, estava muito mais tenso do que estaria normalmente, porque estava a tentar perceber que um mundo que não é o meu. Outras figuras que já estavam lá há mais tempo até tinham... Eu fui para o governo num momento particularmente difícil, que foi a pandemia. Eu cheguei ao governo com um projeto, enfim, para a área do cinema, do audiovisual e dos média, como todos nós levávamos as nossas ideias, o que é que queríamos tentar, digamos, aprovar e fazer aquilo em que acreditávamos, mas 3 meses depois de eu ter entrado, começou a pandemia. O que fez com que todas as ideias que nós pudéssemos querer desenvolver mudaram radicalmente, porque passou-se a uma coisa muito mais básica, que era salvar o setor e tomar medidas imediatas que ajudassem as pessoas em coisas muito básicas, como ter dinheiro na mesa. E, portanto, isto foi um momento particularmente tenso para toda a gente, não é? E no setor cultural, muitíssimo. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar encontrar soluções imediatas, e lá se foram os planos todos que tínhamos, foram embora, não havia condições. No meio destas situações difíceis, muito tensas, houve momentos, como sempre acontece, em que se contam umas anedotas, em que se ri, em que a gente ri-se com as situações, andámos todos de máscara, o país inteiro, tínhamos que decidir como é que, por exemplo, nas salas de cinema, se as pessoas podiam ir ao cinema, se tinham que ir, se tinham que ficar 3 lugares. Tudo isto, como é óbvio, é muito sério, mas é impossível também falar disto e não nos rirmos. E, portanto, sim, houve momentos, sem dúvida, muito cómicos. Aliás, como sabes, eu, quando saí do governo, a primeira coisa que decidi fazer foi um espetáculo de stand-up comedy que se chamava Onde é que eu ia? E começava precisamente assim, onde é que eu ia? Assim, eu estava a fazer as minhas coisas, fui chamado para o governo e contava um pouco a história de ter estado lá. É essa coisa que o humor tem, é que mesmo nos momentos mais difíceis, lá está, há pouco dizia, num funeral, toda a gente já sabe que às vezes se conta uma anedota para descomprimir, lá baixinho lá atrás, alguém conta qualquer coisa, alguém se ri, e pronto. Eu lembro-me de uma peça que se chamava A Birra do Morto, do Vicente Sanches, que o Mário Viegas fez aqui no teatro, que agora tem o nome dele. E eu lembro-me que quando se entrava para a peça, em vez de entrarmos para a sala, percebíamos que entrávamos para um velório. E o início, e estava um ator a fazer de morto, e o início da peça era o Mário Viegas que vinha contar anedotas ao ouvido de alguns espectadores,
E, portanto, nós íamos ouvindo pessoas a rir. E é uma bela maneira também de dizer, pá, mesmo no momento mais dramático e mais tenso, e todos nós já passamos por isso, alguém diz qualquer coisa muito divertida e a gente ri-se. E quase que sentimos assim, há por vezes a culpa, mas por outro lado o alívio. E é isso, é aquela coisa que se diz, a vida é muito trágica, mas quando vemos um bocadinho mais longe, começa a ganhar tons de comédia, não é? Mas isso é uma situação que eu sinto que neste momento as pessoas não estão a dar tempo ao tempo. Aquela situação que nós dizíamos, se calhar se adormecermos durante um tempo, uma almofada, vamos ver os problemas de outra maneira. Eu acho que agora já não. Quando acordamos ainda estão pior. Não, vivemos um tempo complicado, não só porque o tempo é complicado, mas também porque agora nós sabemos. Porque antigamente faziam-se massacres absolutamente horríveis, ninguém sabia. A comunicação não chegava. Sim, O hoje mundo não era, quer dizer, de um lado do mundo estavam-se a matar horrivelmente comunidades e do outro lado do mundo ninguém se fazia ideia que isso estava a acontecer. Hoje em dia... Hoje temos repórteres em todas as ruas e em todos os momentos. Temos, isso rapidamente. Infelizmente já nem são repórteres muitas vezes. É o próprio Exatamente, telemóvel. é o telemóvel da pessoa. E, portanto, assim, hoje em dia o mundo está particularmente assustador, porque... Muito desafiante. Estamos a mexer com coisas que podem, de um momento para o outro... lá está aquela teoria das asas da borboleta que batem neste lado e podem provocar um tufão do outro lado do mundo, mas isto não são asas de borboleta, são mesmo bombardeamentos e coisas horríveis de um lado que provocam efeitos económicos, sociais, políticos do outro. E hoje a diferença é que sabemos. Estamos a ver isso a acontecer. Portanto, acho que muita gente anda muito angustiada. Muito. Por causa disto tudo. No meio disto tudo, fazer humor é um desafio. E para terminar, duas últimas questões. Tu salvaste a RTP2? Não. Não. Então vamos lá. Eu já disse isto publicamente. Já estava salva antes. Mas... Sim, mas conseguiste manter. Tu sentes, como cidadão português, sentes a necessidade de termos canais que possam elevar, que possam manter um grau de cultura elevado, ou achas que temos que deixar o mercado, ou o Estado, através dos seus canais oficiais, tem que manter Olha, posso esse lado dizer-te, da publicidade? Para mim, está mais claro do que nunca que é absolutamente necessário para nós, portugueses, termos uma televisão pública. Uma das coisas que se pensa, o que é, por exemplo, uma política pública para a cultura? É permitir que se ouça a diversidade. Qual é o problema do mercado? O problema do mercado, sobretudo num país pequeno como o nosso, se dependermos exclusivamente do mercado, só os que vendem e os que são populares é que têm voz. Isto é, vou dar um exemplo. Se vivêssemos exclusivamente do mercado, provavelmente em Portugal havia muitos artistas, muitos realizadores de cinema que não poderiam trabalhar porque não eram suficientemente populares. Rentáveis. E, portanto, qual é o sentido de o Estado pagar? Como, por exemplo, pode ser o Estado, podem ser instituições, claro. Mas é bom que o Estado tenha, por exemplo, uma televisão. Porquê? Tu queres fazer um documentário sobre o Museu da Farmácia, queres fazer um documentário sobre alguma figura da cultura portuguesa, sei lá, um Rafael Bordal Pinheiro, um Mário Viegas, um escritor. Mário Viegas tinha uma farmácia. A família tinha uma farmácia. Exato. É verdade. Santarém, não é? Era. E queres fazer um documentário? Os privados não o fazem porque não é rentável. Não é rentável. Portanto, como é que tu fazes estes documentários? Para isso é que faz sentido existir uma televisão pública. E por isso é que, se calhar, tu gostas da RTP2, é porque a RTP2 permite ver séries que não são as mais faladas, não são as séries da Marvel, não são as séries de policiais americanas que o mundo inteiro vê, mas se calhar é uma série dinamarquesa com conteúdo muito interessante, uma mas falada em dinamarquês, que de outra maneira tu não tinhas hipótese de ver. Não é?
É como os cinemas de autor, é como uma revista literária de poesia. Quem é que paga a revista literária de poesia? Não é? Em televisão é fundamental, na arte em geral, é fundamental que haja um investimento público para permitir o surgimento de vozes que comercialmente não sejam rentáveis. A partir do momento em que possam ser rentáveis, Então, ok. Aí o mercado... tem as suas asas. Podem ganhar asas. O que não quer dizer que a televisão pública não deixe de ter. Claro. Também, mas o objetivo principal de uma televisão pública é dar apoio a tudo o que de outra forma não existiria. Vozes menores, não, minoritárias. A imensa minoria era um bom slogan de uma rádio, que é: o mundo está feito de imensas minorias. A internet veio resolver parte disso. Tu hoje na internet consegues ter, por exemplo, sítios onde tu gostas, por exemplo, da música jazz New Orleans. Se calhar há um canal... Está cada vez mais personalizado. Sim, qual é o problema disso? É que depois isso não é público para toda a gente. O que é giro na televisão pública é, de repente, tu estás na RTP2 e vês um documentário sobre música de New Orleans dos anos 30. Nunca tinha ouvido isto, eu adoro isto. Isso é o melhor que as televisões públicas podem fazer. Que é, de repente, este escritor, eu nunca tinha ouvido falar, ouvi um documentário sobre Alexandre O'Neill. Isto, se calhar, as pessoas intelectuais conhecem, mas alguém, um miúdo, numa aldeia remota, com 18 anos, nunca ouviu falar no O'Neill e descobre. É isto a televisão pública, percebes? Isto não acontece no privado. E tu achas que a nova lei do mecenato vai ajudar exatamente a esse lei? Sim, fala-se há anos que isso possa acontecer. Eu acho, aliás, em questões até tão decisivas como o jornalismo hoje tem o mesmo problema do que tem o teatro e o cinema, que é: os jornais deixaram de ser rentáveis. Pois, eu até costumo dizer, Nuno, que os jornalistas estão como os museólogos. Estamos numa situação em que toda a gente pensa que pode fazer o mesmo trabalho. Pois, mas não pode. Não. E, portanto, eu acho que, da mesma maneira como há esta ideia, que por acaso, infelizmente, não é muito portuguesa, que é a ideia de, por exemplo, quem tem dinheiro, devolver à sociedade. Sim, isso é muito anglo-saxónico. Anglo-saxónico, essa ideia de pessoas que investem em, por exemplo, aulas de hospitais, sim, até mesmo museus, ciência, não sei o quê. Eu acho que vai ter que haver isso, por exemplo, para o jornalismo. Pessoas que dedicam o seu dinheiro à criação de um jornal independente, por exemplo, para que haja informação livre, independente, pluralista. Acho que isso é um caminho. E, portanto, eu sou, sobretudo num país pequeno, porque tu estás num país continente, Estados Unidos, Brasil, as minorias, às vezes, têm capacidade de criar projetos que são comercialmente viáveis. Isto é, uma minoria no Brasil é 1 milhão de pessoas. Uma maioria nos Estados Unidos é 1 milhão de pessoas, porque eles têm 200, não é? 200 milhões. Em Portugal, nós somos 10 milhões, pouco mais. Uma minoria em Portugal, quer dizer, é só ver um jornal como o Público, vende que é 50 mil, os preços vendem menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Isso, ou seja, o que é que isso significa? Que não é suficiente para sustentar comercialmente. Quantas pessoas vão ao cinema em Portugal ver filmes europeus? É uma minoria. Comercialmente pode não ser viável, portanto é preciso apoios para divulgar essas coisas. Sim. Portanto, é nesse sentido que eu acho que o mercado não resolve tudo. O mercado tem o seu papel, mas nas democracias onde tem que haver um sentido, é um pouco o conceito social-democrata, se quiseres, não é? Saúde para todos, educação para todos, cultura para todos. Ninguém é deixado de fora. E, portanto, é esse o princípio que eu continuo a acreditar. Para terminar, quero-te só fazer aqui uma pergunta. Vocês vão mais aos psiquiatras ou aos psiquiatras que vão a vocês? Acho que é mais os psiquiatras que vão aos humoristas. Nuno, muito obrigado por teres vindo. E é bom celebrar os 30 anos do Museu da Farmácia contigo. Muito obrigado. É um prazer. Muito obrigado. E, caros amigos, até à próxima. Será em abril e espero contar convosco no mais esta tertúlia do Museu da Farmácia. Até breve.